Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam e finalmente vou lhes trazer os games do Evangelion. Finalmente consegui finalizá-los, cara. O Dogma aqui já é macaco velho do mundo dos games e com muito orgulho que manjo das manjices. Ou pelo menos eu tento. O meu primeiro contato com os games foi aos meus 7 anos de idade. Velho, já faz tempo. E foi todo o poderoso Super Nintendo que pra mim foi o melhor console da minha vida. A porta de entrada para esse maravilhoso mundo dos games. Hoje e atualmente o mercado de jogos eletrônicos lucram mais que Hollywood. E levou tempo para ter o seu reconhecimento merecido. Os games do EVA, assim como o anime, é direcionado a um público-alvo, nesse caso, os fãs. O vídeo vai funcionar da seguinte maneira: eu vou citar os games por ordem cronológica, vou falar de suas mecânicas, mas não vou me atentar a detalhes como comandos e coisas e tals. Os games do EVA são bem similares, sendo que alguns deles se diferenciam em suas mecânicas, e nesse caso eu vou citar as diferenças do gênero em questão, ok? A probabilidade de algum game não aparecer é muito grande, gente. Tem um game que não vai aparecer na lista, e eu tenho uma certa dúvida que esse jogo existe, que é para Game Boy. No entanto, eu não consegui encontrar absolutamente nada de oficial desse jogo. Então nesse caso eu descaracterizei ele. Pelo que aparenta, ele foi cancelado ou simplesmente não existe, pode ser fake. Sendo assim, eu não coloquei esse jogo, mas se você sabe ou tem alguma informação que há a existência desse jogo, então eu te peço desculpas, porque realmente eu não consegui achar absolutamente nada dele. Nada que fosse oficial, a não ser apenas rumores. Eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos começar. Em 1995 o mundo conheceu Evangelion e depois disso tudo que conhecemos sobre animes mudou. Foi simplesmente um abalo para a sociedade. As estruturas do Ocidente e do Oriente ficaram em plena reflexão se perguntando: até onde um anime pode tocar assuntos tão complexos? E é claro que com o sucesso, as empresas japonesas de games voltaram as suas atenções para o Evangelion. E naquela época, o mercado de consoles estava vivendo as suas maiores transições. O estreante PlayStation da Sony e o Saturno da Sega vieram com 32 bits de potência e as facilidades dos CDs. Esses requisitos proporcionavam mais imersão aos games com fidelidade de vídeo e áudio, principalmente ao áudio, isso claro para a época. Vamos conhecer hoje os games de Evangelion que, embora poucos conhecidos e não emplacados, têm o seu valor e merecem toda a nossa atenção. A nossa lista se dá início com Evangelion First Impression. O primeiro game de Evangelion foi lançado para a Sega Saturno em 1996, logo após a corrida da série de TV. A história se passa após o episódio Azukataka, com o Shinji gravemente ferido e sofrendo de amnésia. O jogo conta com elementos de RPG e clips FMV para o combate. A maior parte da animação é original. Para este game, a dublagem foi mantida a original e outros conteúdos reciclados a partir do anime. First Impression foi lançado em março de 1996. A produção desse game foi bancada pela Gainax com sua própria equipe de programadores. O segundo game da série é Evangelion Second Impression, lançado em março de 97 para a Sega Saturno. Dessa vez a trama se concentra principalmente em Shinji e Mayumi Yamagishi, com algumas alterações leves em suas mecânicas, indo mais para o estilo RPG e combate como se fossem episódios. O próximo game da lista é Evangelion Iron Maiden, lançado em 1998 para Sega Saturno, fechando de vez o ciclo de vida com o console. O jogo foi lançado pela Gainax como um episódio extra da série, postulando o desenvolvimento de uma série de robôs chamados de Jet Alone ou Jatos Únicos, se vocês preferirem. A trama se concentra principalmente em Shinji e Mana Kirishima. Mais tarde esse game acabou ganhando uma versão para PC. A Gainax desenvolveu Iron Maiden para ser um episódio totalmente separado da série, um completo spin-off, e deu certo. Iron Maiden trouxe um romance entre Shinji e Mana que chamou muito a atenção dos fãs. A fórmula deu sucesso e tempos mais tarde ganhou um mangá único. Eu entrarei em mais detalhes sobre esses spin-offs e mangás spin-offs do Evangelion mais à frente do vídeo. Em 1999 foi lançado o Evangelion 64 e, como o nome já diz, é um exclusivo de Nintendo 64.
A trama do jogo segue fielmente ao enredo original, sua jogabilidade segue como minigames, coisa que não agradou muito aos fãs que jogaram os 3 primeiros games do Saturno. Agora houve uma pausa nas produções dos games e em 2003 foi lançado o Neo Genesis Evangelion 2. Esse game foi lançado pela Bandai, cobrindo toda a execução da série de TV e filmes, com a interação na história com estilo RPG. Itens como equipamentos de off-type, uma nova versão do projeto Jet Alone estão incluídos nesse game. Jovens, esse game talvez foi o game mais comentado da série. Ele trouxe informações valiosíssimas para o anime, mas irei entrar em detalhes em outro vídeo. Em 2004 foi lançado Shinji Ikari Rising Project, exclusivos para PCs, com uma jogabilidade mesclando entre RPG e simulação de vida. O enredo desse game aborda o enredo original, com algumas alternâncias nos acontecimentos. Conceitos desse game foram utilizados para um spin-off em mangá. Agora, um ano depois, em 2005, foi lançado o Evangelion Iron Maiden 2. Ainda continuando e mantendo a fórmula de RPG narrativo, porém esse game traz o enredo após o final do episódio da série de TV, que mais tarde inspirou também uma série spin-off em mangá, o Angelic Days. Vocês perceberam que esses games seguem uma linha linear, jovens? Ou seja, até agora estamos vendo que os games de Evangelion são voltados somente para os fãs. Bora pro próximo. Evangelion Terceiro Impacto, lançado em 2006 para PSP. Esse game é voltado para os spin-offs Evangelion 1.0 e Evangelion 2.0. O jogo é dividido em 6 partes, onde usamos o nosso senso-ritmo para derrotar os inimigos, ao selecionar diferentes combinações de botões. Esse conjunto contém parte da famosa trilha sonora da série, e bem como também as cenas dos filmes. Sua jogabilidade mistura diversos tipos de minigames, que de certa forma é interessante. Evangelion Battle Cresta, lançado em junho de 2007 para PSP e PlayStation 2. É um arcade do gênero de luta apenas 1 contra 1, no modo versus, similar ao jogo Smash Bros ou gênero Rumble Arena, como vocês preferirem. Agora o gênero RPG, que era quase predominante em outros títulos, foram deixados de lado, dando lado agora à porradaria. Agora as coisas mudaram. Esse título tornou mais acessível ao público que não era fã do EVA, por mudar sua mecânica, e também pelo fato do PSP ser um portátil, entre aspas, mais difundido. Detective Evangelion. O jogo foi lançado em 2007 para PlayStation 2. Diferente de outros games da série, esse aqui foi para um caminho bem diferente. Em vez de elementos do enredo do anime, ele inseriu um contexto totalmente diferente. Aqui nós temos Shinji Ikari, bancando de Sherlock Holmes, e o seu objetivo é investigar uma onda de assassinatos que está acontecendo na NERV e aos redores de Tóquio. Em alguns eventos, o Shinji vira porradeiro e cai na porrada com algum inimigo, mano. A recepção desse game foi um divisor de águas. Alguns fãs mais fiéis ao enredo original não gostaram, mas outros gostaram. Tava na cara que esse game tentou trazer um público novo e ao mesmo tempo agradar a ambos. Eu gostei do enredo, mas de todos os games, esse é o que mais me deu gelo. Sua jogabilidade na hora das lutas com Shinji é bugada, então o nível de diversão ficou, pra mim, ofuscada, jovens. Evangelion Ayanami Rising, lançado em 2001 para Dreamcast, que descanse em paz. Mais tarde, um ano depois, saiu uma versão para PlayStation 2 e em 2008 ganhou também uma versão para Nintendo DS. Aqui você assume a pele de um oficial da NERV, que recebe o objetivo de cuidar da Rei. Basicamente, o game segue você podendo customizar a Rei, além de cronogramar suas atividades. Você também pode interagir com outros personagens. Evangelion teve mais 4 títulos para Nintendo DS. Esses games são caça-níqueis, muito bom para quem é viciado em pachinko, que é o próximo game da nossa lista. Agora vamos às máquinas pachinko, que nada mais que nada menos que máquinas caça-níqueis. As pachinko do Evangelion está na sua 7ª edição. Os desenvolvedores dessas máquinas, em sua maioria, são os coreanos, que compram as licenças dos animes para gerar as máquinas. Essas máquinas jovens é um problema social por lá. O índice de viciados neles é muito alto, a ponto do governo japonês criar centro para reabilitação para essas pessoas. Então é melhor ficar com os games do Nintendo DS, aí você não vai falir e nem tem problemas com a sua família, é bem melhor. Evangelion também contou com jogos de mahjong e de cartas,
Essas cartas seguem uma linha excessiva de volumes e, pelo que parece, a galera por lá gosta muito dessa linha. Recentemente, em 2014, Evangelion ganhou games para dispositivos móveis, e pelo andar da carruagem, os games futuros só terão vez nesses dispositivos, já que a atual tecnologia de consoles requer uma grana alta para produzir games e chamar a atenção do público. E pelo que aparenta, os games do EVA já não chamam mais atenção nesse mercado, que já está muito competitivo. Evangelion teve várias participações em vários jogos, como na franquia Super Robot Wars, e também teve produção feita por fã, como por exemplo o Evangelion Mugen, jogo de luta envolvendo todos os personagens do Evangelion. O Boss e Angels lá descendo a porrada, a lenha come solta nesse game. Em 2004, a editora Dragão, publicadora de revistas de RPG, lançou uma edição de RPG para jogar Evangelion, com regras totalmente adaptadas para o jogo, mas com base em D&D e 3DT. Eu tive o prazer de jogar, cara. A editora Daemon também lançou sua edição de anime RPG. Evangelion entrou nas regras de mechas e pilotagem, muito massa. A base era o sistema Daemon, utilizado em Vampiro, a Máscara e Trevas e Lobisomens. Porém, as regras para Evangelion são totalmente à parte e adaptadas. Simplesmente, quem dominar esse sistema vai criar uma das melhores experiências de RPG em Evangelion. Eu recomendo esse sistema, ele está a anos-luz melhor que D&D, além de ser o mais acessível. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para download do livro em PDF, caso vocês queiram conhecer ou até mesmo jogar. Recomendo que joguem, gente, é muito bom. Uma dica, quem jogar em Daemon, recomendo que upe seu piloto primeiro. Caso você não faça isso, você mal vai sair com o EVA, velho. Em 3DT, os humanos são bem mais fortes, em Daemon são bem mais fracos. A carga psicológica também é bem mais alta, então upe primeiro o piloto. Evangelion começou seu primeiro game lá no Saturno, seguindo em sua maior parte RPG narrativo, com algumas misturas de minigames, e também teve outros títulos variando um pouco o seu estilo. Mas contudo, os games que mais tiveram destaques foram os spin-offs, com conceitos bons, rendendo os mangás inspirados neles. O Angelic Days, se tratando após o anime em um mundo que não há nada a ver com a NERV ou Angels. Ele veio a partir do game Iron Maiden 2, Shinji Rising Project, vindo do nome do mesmo game já citado, enredo totalmente paralelo com a série. Esses mangás tiveram um ótimo número de vendas e o público que mais aceitou eles foram os norte-americanos. E por último, vamos conhecer agora Pitch of Evangelion, lançado para Nintendo DS em 2008. Pitch of Evangelion é um game de estratégia e interação com elementos de RPG. Esse game leva mais para o humor os elementos do anime, com uma história spin-off nova. Mas não dá pra levar esse game a sério, cara, porque ele não leva as coisas a sério. É tudo humor mesmo. Pitch of Evangelion foi baseado em uma série de CGI do mesmo nome, que também era de humor. Porém, não há falas entre os personagens, apenas gestos corporais. Na boa, cara, é muito engraçado. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma cena para vocês darem uma conferida. E tente segurar a risada. Agora vamos aos números de vendas dos games, fator que para muitos define o sucesso de um game. Gente, infelizmente, o número de vendas exato de cada game eu não consegui encontrar. E também não consegui encontrar as críticas especializadas e tal. Eu fiz um cálculo base pegando como referência a popularidade da plataforma, nesse caso o console em questão, e do número de vendas do Evangelion 2 do PlayStation 2. Assim consegui montar uma base de cópias vendidas, sendo que o Evangelion 2 do PlayStation 2 é o único que tem exatamente um número divulgado. Os games do Saturno têm uma estimativa de 100 a 200 mil cópias. Isso pelo fato do Saturno ficar praticamente na retaguarda em popularidade. O PlayStation 1, cara, tava arrastando todos os seus concorrentes. O Saturno só não foi a lanterninha da vez porque tinha o Nintendo 64 pagando um mico com os cartuchos, em plena sessão de CDs, cara. Com exceção do Evangelion 2 para PlayStation 2, a estimativa para os demais games fica entre 100 mil a 300 mil. Isso para mais. Já o Evangelion 2 vendeu 140.200 cópias.
levando em consideração que esses números podem representar somente o Japão, onde foram vendidos os jogos. Até agora eu não vi nenhum game do EVA nas versões americanas e europeia, a não ser Iron Maiden 1 para PC. Agora, somando todos os games, a média de vendas, sem contar as Pachinko, é de 3 milhões e 600 mil cópias vendidas. As Pachinko são vendidas por máquinas, então esse número eu não consegui calcular, varia muito da procura por elas. Então nesse caso a maneira mais prática é a gente indo no Japão, nos estabelecimentos e contar máquina por máquina. Ah tá! Para mim, os melhores games do EVA são os 3 primeiros do Saturno, seguido de Evangelion 2. Eu digo isso porque na minha opinião, em termos de adaptações, esses são os melhores. É claro que isso é apenas uma questão de gosto. Quem jogou outros títulos que são diferentes de RPG narrativo, talvez tenha uma opinião bem diferente da minha. O único problema para nós brasileiros é que os jogos do Evangelho são em japonês, velho. Se você sabe japonês e manja das manjices, não vai ter tantos problemas. O único jogo que entra dentro dessa exceção é o Evangelion Iron Maiden 1. A sua versão para PC está em inglês. Se essa versão em inglês não for oficial, significa que ela está com uma patch. A versão que eu joguei, os personagens não tinham vozes. Já a versão do Saturno tem dublagem normal. E as vozes, os personagens, são dos dubladores oficiais da série. Então eu tenho uma dúvida quanto a isso, porque a versão do PC talvez seja em patch. E para colocar essa patch em inglês, talvez tenha sido necessário retirar as vozes dos dubladores. Bom, e com isso eu termino mais um vídeo. Quero agradecer a todos vocês que assistiram a esse e também outros vídeos. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, que vai me dar uma mão muito grande, principalmente porque esse vídeo me deu um trabalho muito grande para ser feito. Eu não levei dias, eu levei semanas para concluir esse vídeo e eu fiz o meu melhor para trazer um vídeo de games do Evangelion para vocês. Quero agradecer também ao Vitor Emanuel, que me ajudou na construção do roteiro desse vídeo, e também é ele que sugeriu o tema. Muito obrigado, Vitor. Valeu mesmo, cara. Você é foda. E a Ju, que me auxiliou nas gravações. Beleza? Fico por aqui. Muito obrigado mais uma vez e fui! Tira o pau.